Olá, que bênção, que privilégio imenso estar aqui com você. Agradeço o seu acesso a esse vídeo e oro para que Deus o abençoe de modo poderoso e grandioso, em nome de Jesus. Nós estamos estudando e lendo o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 5. Nesse texto, a Escritura Sagrada diz o seguinte: saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. Então eu tomei a palavra Jordão, esse rio, e estou analisando juntamente com vocês, desde o estudo passado, a importância desse lugar, né? O que esse lugar significava, o que Deus havia feito e o que Deus estava fazendo agora, novamente, tinha tudo a ver. Meu querido, amado irmão e amigo, Deus nunca faz nada por acaso. Todas as coisas que Deus faz nesse mundo têm um propósito maravilhoso e magnífico, inclusive você. Você não é fruto do acaso, você não é um acidente, você faz parte de um projeto de Deus. E se você encaixar a sua vida na vida de Deus, a sua vida será algo maravilhoso, porque você cumprirá o propósito para o qual você foi designado. Olha que coisa incrível e maravilhosa. Então nós não podemos, nós vivemos em uma cultura, onde as pessoas tendem a destruir, a ignorar a nossa história. Nós estamos vivendo hoje, no século, em 2020, nós estamos vivendo aí na Europa as políticas e as manifestações no intuito de destruir todos os monumentos, que legado no decorrer dos anos, destruindo tudo. Mas essa questão não é apenas da agora, do século 21, não. O Dr. Eugênio Peterson diz que o escritor de Crônicas, quando foi escrever, que provavelmente foi Esdras, ele escreveu no intuito de reforçar uma verdade tão fundamental para a nossa vida. Naquela cultura, os vizinhos todos lá diziam que o que importava era o presente, o passado não tinha importância. E Esdras então escreve aquela carta, aquele livro, segundo as Crônicas, uma nova versão, de uma nova ótica, de algo que já existia, Segunda Reis tinha sido escrito já na Babilônia e estava lá, praticamente não precisava mais escrever um outro livro sobre a mesma história, mas ele resolveu escrever outro livro sobre a mesma história, agora com uma perspectiva diferente, mostrando para eles, para aqueles irmãos que estavam ali, para o povo hebreu, dizendo: vocês têm um passado. Nós vivemos um presente com um propósito magnífico, maior do que a nossa própria vida. Não podemos limitar-se ao nosso egoísmo. E nós temos também um futuro magnífico e maravilhoso. Esse era o propósito do livro, pelo qual o livro de Crônicas foi escrito, com essa intenção, com esse propósito maravilhoso. E nós vivemos em uma época onde as pessoas desprezam isso. Sempre desprezou. O diabo sempre agiu para destruir e para nos desmemorizar. É incrível isso. E Deus sempre também trabalhou o contrário. Na Escritura Sagrada, Deus está sempre mostrando a importância dos atos grandiosos de Deus. E os atos grandiosos de Deus sempre foram registrados em um momento, e às vezes, naquele momento foi colocado ali alguma coisa para marcar aquele lugar, para mostrar a importância daquele acontecimento. Por exemplo, quando Jacó estava fugindo do seu irmão, ele deitou em determinado lugar enquanto ia para Padan-Aram, e naquele lugar, ele deitou naquele lugar e teve um sonho. Quando ele acordou no outro dia pela manhã, pegou aquela pedra que ele tinha usado como travesseiro, colocou em pé, derramou um óleo sobre ela, ungiu aquela pedra e fez daquela um memorial.
da promessa de Deus a ele. Olha que coisa grandiosa, né? Quando ele voltou, foi lá, passou 20 anos lá na casa do seu tio, e quando estava voltando, o seu sogro vem, por algumas questões lá, vem ao encontro dele, e naquele lugar ele também faz um novo monumento, né? E faz um pacto, e faz uma aliança, né? E assim por diante é a vida, né? Sempre devemos lembrar disso, daquilo que Deus fez. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz que essa é uma das razões, nós somos muito tendenciosos a esquecer aquilo que Deus fez por nós. Essa é uma das razões pelas quais a Escritura Sagrada tanto enfatiza isso, em colocar uma lembrança física, algo físico ali para rememorar e para trazer à memória isso. E aqui está esse povo à beira do Jordão. Quantas lembranças, quantas coisas maravilhosas Deus havia feito, não é? Então nós não podemos esquecer disso. E o triste de tudo isso, meu querido amado irmão, é que nós somos tendenciosos a isso. O mundo, especialmente a igreja evangélica, hoje, está ignorando aquilo que Deus fez. Não olha para o passado. Esses dias eu vi uma pessoa e me disse para mim: eu não tenho nada a ver com o Velho Testamento. A minha questão é o Novo Testamento. Pois bem, daqui um dia, essa mesma pessoa vai dizer, como já estão dizendo hoje na atualidade, o que importa não é a Bíblia Sagrada. O que importa é a experiência. É isso que estou vivendo agora. Não, meu querido amigo, nós temos um passado glorioso. E nós vivemos um presente que temos responsabilidades e deveres. E nós temos um futuro incrível a aguardar a cada um de nós. Né? Por exemplo, eu quero só lembrar vocês uma coisa, separei algumas coisas aqui. Por exemplo, essa confissão. Essa é o Catecismo de Heidelberg, está em espanhol, né? E você sabia que o homem que escreveu esse catecismo, né, foi morto por causa da sua fé? Eu pergunto, o que você tem feito pela sua fé? Você tem defendido a sua fé? O moço que escreveu isso aqui morreu, deu a vida por causa da sua fé, né? Você sabia, por exemplo, que essa confissão, essa aqui é presbiteriana, pastor, certo? Presbiteriana mesmo, né? Essa confissão de fé do Westminster, né, foi escrita por mais de 120 homens de Deus, reuniram durante 5 anos e meio. Você sabia disso? Você sabia que eles tiveram mais de 1000 reuniões e centenas de comissões para estudar e para fazer a confissão, o catecismo maior e o catecismo menor? Vocês sabiam, por exemplo, que a Confissão de Fé Batista de 1689 foi escrita em meio a muitas lutas e para se defender de uma heresia, para se defender diante da acusação de uma heresia? Estava sendo acusado de ser herético e ele diz: não, nós não somos esse herético, nós cremos na mesma coisa, nós cremos na mesma fé. Está aqui. Praticamente o que divide essas duas confissões são as questões que são peculiares de cada uma igreja, a questão do batismo, especialmente, né? E a questão da ceia, uma diferença muito pequena, e a questão de administração da igreja eclesiológica, mas o mais igual, né? Que coisa espetacular, coisa maravilhosa, mas nós esquecemos disso. Nós não queremos saber do nosso passado, ignoramos o nosso passado. Que triste, isso não pode acontecer. Nós precisamos ser uma igreja, meu amado irmão, que olhamos e lembremos que nós temos um passado glorioso e maravilhoso. Né? E nós, o escritor de Hebreus, olha isso, não pode esquecer isso, fez uma relação de homens e mulheres lá, homens de Deus e mulheres de Deus, e depois no capítulo 12, versículo 1, ele diz: todos esses estão a nos contemplar, a olhar para mim e para você, enquanto nós estamos nessa corrida tão maravilhosa que estamos vivendo a vida cristã. Já pensou sobre isso? Já pensou da importância disso? Não podemos ignorar o nosso passado. O diabo trabalha para nos desmemorizar, para tirar de nós a nossa memória, para dizer: vocês, o que importa é o aqui e o agora. Mas a Bíblia Sagrada e Deus está nos dizendo: não, vocês foram formados ainda na eternidade. Deus tem um plano para vocês, um plano feito na eternidade. Vocês foram inseridos na história, no momento presente.
e vocês têm um futuro glorioso. E é isso que o Jordão estava dizendo para aquele povo. Isso podia trazer a eles todas essas memórias gloriosas e maravilhosas. Né? Que Deus abençoe você, que Deus esteja com você, que Deus dê a você cada vez mais um coração temente e obediente a Ele. Em nome de Jesus. Amém.